Boa tarde a todos vocês que nos assistem nesse momento, iniciando agora o nosso programa PM e a Comunidade. Hoje, dia 19 de novembro de 2019, vocês também podem nos assistir pelo canal 2 da NET, canal 8 da Vivo e 22 da Megabit, e também nas redes sociais com @TV Osasco. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Hoje aqui no estúdio comigo, novamente o capitão Melo, Marcos Vinícius de Melo, comandante da 3ª Companhia, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado a oportunidade. E também o nosso inspetor Ubaldo, José Carlos Ubaldo, da Guarda Municipal. Seja muito bem-vindo, inspetor Ubaldo. Boa tarde e muito obrigado pelo convite. Hoje nós teremos alguns assuntos aqui no nosso quadro PM Informa e também aqui no estúdio nós falaremos sobre o risco que é a profissão policial militar. Então, iniciando, começaremos com o nosso quadro PM Informa. Iniciando o nosso quadro PM Informa, eu gostaria de comemorar com todos vocês o nosso Dia da Bandeira, que é hoje, o dia do nosso pavilhão nacional, o nosso símbolo máximo da nação. Uma bandeira que muitas vezes tremula austera, tremula vibrante em alguns lugares, em alguns órgãos públicos e às vezes até em alguns órgãos comerciais. E em outras situações, a mesma bandeira que é desprezada e menosprezada por alguns que não são cidadãos de verdade, né? Então, a nossa honra, a nossa homenagem e todo o mérito, a nossa bandeira nacional, nosso pavilhão nacional, uma bandeira belíssima que nos representa lá fora, que representa o Brasil em todos os lugares do mundo. Parabéns hoje, então, à nossa bandeira e ao Dia da Bandeira. Na sequência, nós trouxemos uma foto que demonstra hoje uma das questões mais comentadas pela mídia, que é a questão do feminicídio. Nessa segunda-feira, dia 18, policiais militares da 1ª Companhia do 31º Batalhão de Polícia Metropolitana, eles abordaram um indivíduo em frente ao estabelecimento comercial no bairro São João, em Guarulhos, e durante a busca pessoal localizaram esse revólver que estava na posse desse indivíduo, com 5 munições intactas. E questionado a respeito da arma, ele confessou que havia premeditado um feminicídio e que naquele momento estaria à espera da sua companheira e iria praticar um homicídio matando-a. O feminicídio, que hoje é muito veiculado nas mídias e nas redes sociais, é uma qualificadora do homicídio. Até essa semana eu ouvi um comentário de uma pessoa que dizia: nossa, eu tenho ouvido falar tanto sobre feminicídio, deve ter aumentado. Se aumentou ou não, é difícil afirmarmos cientificamente, né? O fato é que o feminicídio em si, ele não existia até pouco tempo com esse nome. Quando uma mulher era morta pela simples condição de ser mulher, era um homicídio normal, né? O feminicídio, ele veio há pouco tempo na lei das nossas normas, qualificando um homicídio. Então, sempre que o homicídio é praticado contra uma mulher, pela simples questão dela ser mulher, ele é, então, classificado como feminicídio, é um agravante do artigo que diz sobre o homicídio. Então, nessa disposição, através de uma simples abordagem, os policiais do 31º Batalhão de Guarulhos conseguiram prender uma pessoa que tinha a intenção de matar uma mulher pela simples razão dela ser mulher. Então, parabéns à guarnição pelo seu tirocínio policial e por essa abordagem que foi de muito sucesso. Na sequência, nós temos a Força Tática captura um assassino membro de gangue de skinheads. Também no dia 18, no bairro da Moca, por volta das 9 horas da manhã, o 1º Pelotão de Força Tática do 21º Batalhão, que é o batalhão que cobre a região da Moca, capturou um criminoso que faz parte de uma gangue de skinheads, envolvida em várias mortes na capital. Então, baseado numa ação estratégica, a Força Tática capturou o responsável por um homicídio ocorrido em 2012 e foi conduzido ao 18º Distrito Policial, onde permaneceu preso. Então, olha que importante, um homicídio de 2012 que foi resolvido agora com a prisão dessa pessoa, desse rapaz que fazia parte de gangues skinheads, né, responsáveis por vários homicídios na região de São Paulo há algum tempo. Parabéns, então, aos guerreiros da Força Tática do 21º Batalhão. Na sequência, nós temos que
um vídeo da Polícia Rodoviária, 3º Batalhão de Polícia Rodoviária e também do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Vocês observarem aí no vídeo, eles apreenderam 723 tabletes, como eu já expliquei, é uma embalagem, nós chamamos de tablete, e a forma como eles embalam a maconha para venda. Esses tabletes de maconha estavam escondidos em pneus de caminhão na rodovia Washington Luiz, na região de São José do Rio Preto. Durante a Operação República, que foi desencadeada naquela região, a equipe suspeitou da atitude de alguns condutores de 2 veículos com placas do estado de Minas Gerais. Ao abordarem esses condutores, foi realizada uma vistoria e nas pessoas nada foi encontrado de ilícito, porém na vistoria veicular, eles encontraram dentro dos pneus do terceiro eixo do caminhão essa quantidade de droga. Então foram 732 tabletes de maconha que estavam dentro de 6 pneus. Os condutores foram detidos. A ocorrência foi apresentada em São José do Rio Preto. Parabéns, então, aos nossos guerreiros policiais do 30º Batalhão de Polícia Rodoviária e do 9º BAEP, pela apreensão dessa grande quantidade de droga. Na sequência, nós trouxemos para vocês também um vídeo do PROERD muito bacana. Vejam aí. Pode colocar com som, produção, por gentileza. Esse vídeo foi gravado no 42º Batalhão de Polícia Militar do Interior, é a região de Prudente, Presidente Prudente. Esses alunos de escolas municipais estavam visitando a 2ª Companhia do 42º BPMI para conhecer a Polícia Militar. Ações como essas nós já mostramos aqui no nosso programa, visam aproximar a comunidade, os alunos da Polícia Militar. Esses alunos que estão em formação, estão conhecendo agora, são de perto. Então, eles frequentam os batalhões, conhecem as nossas viaturas, os nossos cavalos, os nossos que existem, que conheçam qual é a estrutura e qual é a missão principal da Polícia Militar. Nós estamos nas ruas, no ar, no mar, para proteger pessoas, para servir pessoas. Então, esses alunos, nesse pequeno passeio, uma ação simples, mas muito importante de reconhecimento do que é a Polícia Militar e o que a Polícia Militar representa no estado de São Paulo. Parabéns, então, aos nossos policiais do 42º Batalhão de Polícia Militar do Interior, da 2ª Companhia, na região de Presidente Prudente. Na sequência, como eu sempre gosto de trazer, e vocês sabem disso, nós trouxemos algumas fotos que demonstram um treinamento de multiplicadores de resgate tático que foi realizado do dia 12 ao dia 14 de novembro no 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, que fica lá em Campinas. O BAEP foi o primeiro batalhão especial de polícia que foi formado no estado de São Paulo. Então, nessa ação, eles tiveram o apoio, foi uma instrução de capacitação de multiplicadores e resgate tático ao policial militar ferido. E foi realizado no 28º Batalhão de Infantaria Leve, Centro de Instrução e Operações Urbanas, na 11ª Brigada, na cidade de Campinas mesmo. Campinas é uma sede de grandes quartéis do Exército, então numa parceria da Polícia Militar com o Exército Brasileiro,
esse treinamento foi possível. Então foram 3 dias consecutivos com mais de 30 horas de duração e o objetivo era capacitar policiais militares para ensinar as diretrizes básicas sobre a aproximação de local de alto risco, aplicação de torniquete, uso de bandagem israelense, colocação e transporte de ferida em viatura, além de conceitos básicos sobre primeiros socorros em combate. Parabéns, então, aos policiais militares do 1º BAEP e nossa gratidão ao Exército Brasileiro, que sempre abre suas portas para nós, da Polícia Militar, para que nós aprendamos com eles técnicas e táticas essenciais ao nosso dia a dia também. Continuando, para encerrar, nós tivemos agora aqui em Osasco, no 14º Batalhão, o batalhão onde eu trabalho atualmente, onde o capitão Melo também trabalha, uma ação que foi realizada no dia 13 por policiais do PROERD. Eles visitaram o pequeno Theo. O Theo, ele tem apenas 6 anos de idade, está em tratamento contra um câncer, um linfoma, e ele é um dos fãs da Polícia Militar. Então, nós recebemos esse boneco, que é um super-herói, que foi feito por uma sargento. Ela fez de presente para ele e os nossos policiais foram entregar. A Fabiana, é a mãe do Theo, nos recebeu com muito carinho e os nossos policiais do PROERD, o Cabo Torres, o soldado Braga, puderam entregar ao Theo esse presente em nome da Polícia Militar. Ele recebeu também uma camiseta do PROERD, vestiu o casquete do Cabo Torres, entrou na viatura, se divertiu e também conheceu um pouquinho mais da Polícia Militar. Não só a nossa viatura, os nossos policiais, mas principalmente o nosso carinho, a nossa atenção e os nossos votos de que ele se recupere de forma muito rápida e possa viver de maneira normal como qualquer criança da idade dele. O Theo, como eu disse, tem apenas 6 anos de idade e tem um câncer, um linfoma que está em tratamento. Então, Theo, o nosso abraço a você, o nosso carinho, a nossa consideração à sua mãe, à sua família. Desejamos que em breve você esteja restabelecido e quem sabe até um futuro aluno do PROERD quando tiver a idade adequada. Encerramos aqui o nosso quadro PM Informa. Então, voltando aos nossos estúdios, eu quero pedir à produção que no término do nosso programa a nossa vinheta esteja sem som, porque eu soube agora há pouco que faleceu a doutora Rosângela, delegada aqui do 4º DP de Osasco, faleceu agora de manhã, o velório a partir das 15 horas aqui em Osasco mesmo, no cemitério da Bela Vista. Então, nosso pesar, nossa tristeza e os nossos votos que Deus conforte os seus filhos e a sua família. E aqui, nossa conversa hoje também não é um motivo de alegria, né? É uma situação de crise que nós passamos na última quarta-feira à noite, no finalzinho do dia já. Eu já estava no batalhão, já encerrando o serviço, já eram um pouco mais de 18 horas, quando nós ouvimos na nossa rede rádio a comunicação de um acidente envolvendo um policial militar. Então, era o soldado Carlos Henrique Pereira Ubaldo, que ele opera como piloto da policiamento com motos, do RPM, né, Rádio Patrulhamento com Motos, na companhia do capitão Melo, por isso até que ele está aqui para conversar conosco. Então, o soldado Ubaldo e o cabo Olivieri estavam patrulhando já de retorno para a companhia para encerrar o serviço, quando nós não sabemos ainda qual o motivo principal do acidente, mas provavelmente o soldado Ubaldo tenha passado mal no piloto da moto, porque o cabo Olivieri, que estava vindo logo atrás, percebeu que ele deu uma reduzida, ele deu uma titubeada sobre a moto, e em seguida já a moto foi arremessada ao guarda-reio, e ele acabou caindo dentro de um córrego que permeia o Rodoanel aqui em Osasco, na divisa com Carapicuíba. E foi um acidente extremamente grave, foi um momento de crise para nós. Nós tivemos o apoio do Corpo de Bombeiros no local e do helicóptero Águia com equipe médica que fizeram pronto-socorro ao soldado Ubaldo. Então eu queria, aqui no nosso estúdio então está o capitão Melo, que é o comandante do soldado Ubaldo, e o senhor Ubaldo, inspetor da Guarda Municipal aqui de Osasco, que é pai do soldado Ubaldo. Você vê a família toda nas forças de segurança, né?
Eu queria então começar com o Melo, que ele contasse que durante a tarde o Baldo já tinha feito um flagrante muito importante para nós, né? Sim, boa tarde. Antemão, esclarecer que o nosso policial militar é composto de homens e mulheres abnegados, que diariamente deixam seus lares, deixam sua família para defender a sociedade. Então, são homens e mulheres, pais e mães, que deixam sua família e, de fato, são verdadeiros heróis, né? E, aliado a isso, estão sujeitos à intempérie, às adversidades do trânsito, e no último dia 13 não foi diferente com o nosso guerreiro, o Baldo, né? Então, ele teve esse acidente. Foi uma crise para nós, de fato, né? Para nós atuarmos. Acompanhamos a todo momento. Graças a Deus, ele, nos últimos boletins, apresenta a melhora. E, se Deus quiser, estará conosco aqui novamente para ajuda na combate à criminalidade. Então, e no combate à criminalidade, justamente, né, nós temos uma das situações mais complexas para nós aqui, é a questão do furto de veículo. E nessa tarde, nesse mesmo dia, a equipe do soldado Baldo e o cabo Olivieri tinham feito um flagrante de um cidadão que está furtando motocicletas aqui em Osasco usando uma motocicleta, né? Correto. Na mesma data que ele sofreu esse acidente, Isso. ele havia acabado de atuar numa ocorrência onde um indivíduo estava cometendo um furto de veículo na região central. Inclusive, ele acabou falando que havia cometido furto em datas anteriores também. E, graças a Deus, com a atuação do soldado Baldo, juntamente com o cabo Olivieri, eles fizeram um acompanhamento nesse indivíduo que, ao perceber a presença policial, se evadiu, né? Correu por diversas ruas da área central. E o soldado Baldo e o cabo Olivieri tiveram êxito em deter esse indivíduo aí. Ele estava com equipamentos que ele utilizava para fazer furto nos veículos, né? Então, micha, alicate e tal. E nesse mesmo dia em que ele sofreu o acidente, ele havia acabado de efetuar a prisão do indivíduo aí que é infrator da sociedade, né? Então, é um flagrante importante para nós, porque um dos indicadores que nós mais combatemos é o de furto de veículo, principalmente porque Osasco é uma cidade que tem um comércio muito aquecido, é a primeira cidade no comércio varejista do estado, então as ruas de Osasco estão sempre cheias de comerciantes, de compradores, né, de pessoas que saem às compras, e o furto de veículo, infelizmente, é um dos indicadores que nos preocupa. Então, nesse dia mesmo, o soldado Baldo tinha feito um flagrante importante, prendido um rapaz que furtava motocicletas, e já há algum tempo nós já tínhamos essa informação, e tanto é que ele mesmo confessou vários furtos anteriores. E eu queria saber do inspetor Ubaldo, que é pai do soldado Baldo. Nós estamos acompanhando aí a dificuldade, né, da família, acompanhando o quadro médico do soldado Baldo. Quanto tempo de guarda municipal o senhor tem? Eu sou oriundo da Guarda Civil de Osasco. Eu tenho uma história que começou em 1986, antes mesmo da Constituição Cidadã de 88. Eu entrei na Guarda e a nossa origem é como guarda escolar. Para a senhora ter ideia, meu filho nasceu em 93. Em 86 eu já estava na Guarda, já trilhando esse caminho de sucesso que a Guarda é hoje. E, não obstante disso, quando o meu filho nasceu, desde pequeno ele já usa a nossa farda. Ele coloca a nossa farda, brincava de polícia e bandido, sempre era o policial, ele sempre, sabe, vibrava com isso. Era um predestinado a ser policial mesmo, a gente já percebia que ele tinha essa vocação desde criança. E ele é filho único, senhor Ubaldo? Não, são 3 filhos, né? O Carlos Henrique é o mais velho, um xodozão, né? Um parceirão, um amigo de verdade, né? Eu tenho a filha Larissa e também o Murilo de 17 anos, 22 e 17 anos. E aí na foto vocês veem o pai e filho, né? Sim. Os dois orgulhosos, né? Cada um na sua profissão, mas ambos na área da segurança pública, né? Eu quero frisar que nessa foto aí ele estava sendo homenageado, tanto ele quanto o Nishikawa, que também estava acidentado, que numa ocorrência também de grande vulto, em acompanhamento, o Nishikawa foi vitimizado também por moto, né? Ele tomou uma queda, ele foi ao solo e estava enfermo, estava em recuperação. E neste dia, o meu filho foi homenageado como parceiro, como amigo da guarda, o qual ganhou uma homenagem que imediatamente, na minha indicação, foi aceita pelo comando-geral, o comandante Raimundo, e ele foi homenageado nesse dia. É um orgulho, nesse dia eu vibrava como estou vibrando hoje. Quem ganhou a homenagem foi ele e hoje quem está ganhando sou eu, com a vinda do meu filho de volta. Sim. Então, o soldado Baldo
como eu disse no início, ele sofreu um acidente com a motocicleta, com a moto da Rádio Patrulhamento com Motos, e ele foi arremessado num córrego e teve múltiplas fraturas. Eu estive no local logo na sequência do acidente, conduzi a equipe médica que veio pelo Águia. O Águia não pôde pousar ali muito próximo ao local do acidente, não tinha condições, mas pousou no quartel do Exército de Quitaúna. E então os médicos foram conduzidos até lá, os bombeiros já tinham feito os primeiros socorros. No Soldado Ubaldo, ele já estava dentro da unidade de resgate, quando os médicos avaliaram, e ele foi conduzido pelo Águia até o HC. E a partir daí foi uma maratona, né, Sr. Ubaldo? Nós estivemos juntos lá no HC nessa mesma noite. O Soldado Ubaldo teve politraumatismos, várias fraturas nas pernas, na escápula, nos braços. Mas o que mais impactou foi um choque na região torácica, que em virtude disso ele teve até um sangramento interno, né? E como foram esses próximos dias desse acompanhamento para o senhor? Bom, vale frisar, antes de eu falar dos próximos dias, eu tenho que falar do início do dia. Geralmente nós temos muita dificuldade em entender o que o cidadão realmente pensa das polícias, né? E naquele momento, com a gloriosa força, né, de resgate dos bombeiros, do Águia, valorosos, nós tivemos início de tudo, a vinda, primeiro o próprio Olivier, que já percebendo a cinemática da ocorrência, ele já começou a modular com o Copom, já solicitando apoio. Isso foi primordial, o preparo. Segundo, o indivíduo, cidadão, vamos chamar de cidadão, o cidadão que pulou, se arremessou ao rio e foi lá e resgatou meu filho, que ele estava numa água submerso, com a parte, né, superior do corpo submerso. Então, eu não posso, Major, deixar de frisar esse início, né, desse cidadão que realmente fez a diferença. Após isso, nos encaminhamos para o hospital do HC, não pude ver meu filho devido à própria situação da ocorrência, né, da cinemática. Se o senhor me permite, esse cidadão, ele era um Uber, que era um dos primeiros carros a passar ali no local do acidente naquele momento. O nome dele é Douglas da Silva Rios. Eu o convidei para vir aqui hoje, mas ele, como trabalha de Uber, ele tinha que conduzir uma pessoa até São José dos Campos e não pôde estar presente. Então, aqui, ao vivo, nas nossas redes sociais, nosso agradecimento ao Douglas da Silva Rios, que, como o senhor mesmo disse, se arremessou ao córrego, um córrego fédito, um córrego, né, contaminado. Isso. Ele não titubeou, não pensou duas vezes, ele tinha uma corda no carro, ele desceu até o córrego, amarrou o Soldado Ubaldo e ajudou no içamento dele para fora do córrego. Assim que o acidente aconteceu, nós entendemos até a primeira modulação do Olivieri na Rede Rádio, que foi o que nos causou bastante estado de alerta, porque quando ele viu o parceiro dele caído dentro do córrego, ele só via as botas para fora. O corpo do Ubaldo estava todo imerso no córrego e ele não se movia. Então, o parceiro de motocicleta dele ficou bastante preocupado com essa situação, parou os veículos e foi no momento em que o Douglas nos ajudou. Então, Douglas, nossa gratidão a você. O mundo precisa de mais pessoas como você, que deixa a sua própria vida de lado para ajudar na vida dos outros. E foi isso que você fez naquele dia. Eu conversei com você naquele dia, ele até chegou a se machucar, né? O bombeiro teve que atendê-lo, ele teve um ferimento na mão no momento do resgate, mas ele não pensou duas vezes e seguiu no salvamento da vida do Ubaldo. Então, nossa gratidão, a gratidão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a gratidão da Guarda Municipal de Osasco, pela sua presteza, pela sua determinação, pelo seu heroísmo, pela sua coragem. Muito obrigada. Na sequência daí, o senhor estava... Bom, na sequência nós nos encaminhamos ao HC, onde eu encontrei com a senhora também por lá. E meu filho chegou lá, teve mais uma parada, uma no local, né? Vale frisar isso, que ele teve uma parada no local. Foi o resgate no local do acidente. Foi extremamente importante que os procedimentos iniciados foram mantidos no Hospital das Clínicas. O pessoal do Águia, eu tive a informação pelo capitão Augusto do Águia, a informação da médica que participou do translado dele até o Hospital das Clínicas, que ele estava com ferimento no peito, poderia causar ali uma asfixia mecânica. Ela foi com os dedos no local da drenagem para o meu filho suportar.
E os médicos do Hospital das Clínicas reafirmaram que essa ação foi primordial para a vida do meu filho, mesmo ele tendo uma segunda parada cardíaca lá no Hospital das Clínicas. Foi reabilitado, né, reanimaram meu filho, e hoje eu posso dizer para a senhora que os dias foram se passando, e eles foram bem realistas, que as primeiras 24 horas iriam ser muito difíceis, mas que se meu filho passasse por essa fase, apesar de estar correndo um risco iminente de vida, ele sairia dessa. E não faltou apoio, eu quero deixar bem claro, da Polícia Militar, da Guarda Civil de Osasco, de todas as guardas da região se prontificando, e mais uma gratidão que eu tenho imensa, primeiro para esse anjo, Douglas, Deus o abençoe. Douglas, que Deus proteja a tua vida, a tua família, companheiro. E você ganhou mais um parceiro, mais um familiar, que eu considero você agora uma pessoa da família. Obrigado por ter ajudado a me devolver meu filho. Pois bem, Major, eu fui bem orientado pelos médicos, eles foram bem claros comigo, que meu filho estava correndo esse risco, mas que a partir dali, só dependia mesmo dele, que ele é um rapaz forte, 26 anos, um predestinado a vencer. E eu acreditei sempre nisso. Sempre acreditei que ele iria sair dessa situação. Felizmente, hoje o estado do Ubaldo é melhor, ele já está desentubado, já está consciente, reagindo bem aos medicamentos, e é isso que nós esperamos, né, que nos próximos dias tenhamos sempre boas notícias em relação ao estado de saúde dele. E o principal motivo de trazer essa ocorrência aqui para o nosso programa hoje é para mostrar que o policial militar, ele é feito de carne e osso. Ele tem uma vida como qualquer cidadão comum aí fora, ele tem família, ele tem pai, ele tem mãe, ele tem irmãos, e que ele está, a partir do momento que nós aceitamos essa farda como a nossa segunda pele, nós estamos aceitando uma série de riscos que são iminentes à profissão, são inerentes à profissão. Então, o Ubaldo trabalhando, tinha recém concluído um flagrante importante, estava feliz, estava motivado, e por motivos que ainda nós não sabemos, ele sofreu um acidente gravíssimo, e por muito pouco ele não perde a vida. Então, o fato de trazermos a ocorrência aqui foi justamente para mostrar isso. O risco que nós estamos expostos para salvar a vida de outras pessoas que nós nem conhecemos. Infelizmente, o nosso tempo já está se esgotando. Eu agradeço, Melo, pela sua presença. Muito obrigado, eu que agradeço. Espero que você volte outras vezes aqui conversar conosco. Inspetor Ubaldo, muito obrigado pela sua presença, pela sua postura de pai, de profissional, que está, assim, conosco, somando os esforços para a recuperação do Ubaldo. Com certeza, e eu acredito em Deus, acredito nas instituições, e se meu filho está passando por tudo isso, desde o início ele já sabia, né, do risco que nós corremos quando assumimos essa profissão. E eu digo para a senhora, com emocionado que estou, que se meu filho me fizer a pergunta, uma reportagem de uma TV, perguntou para mim, o inspetor, o senhor deixaria seu filho voltar? Eu falei assim, deixaria sim. Porque se ele tem uma missão para cumprir e Deus deu a vida para ele novamente, que ele venha, que faça o papel dele como policial militar e que honre essa instituição. Muito obrigado, senhor Ubaldo. E isso tem que acontecer realmente porque o mundo, infelizmente, ainda precisa da polícia, com certeza, né? Precisa de forças de segurança. Então, eu encerro aqui o nosso programa, lembrando que a nossa vinheta sairá sem som, em homenagem ao passamento da nossa delegada Rosângela, ou doutora Rose, como nós a conhecíamos, delegada do 4º DP, que faleceu hoje durante os procedimentos de uma cirurgia cardíaca. Então, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Infelizmente, eu não consegui nem, pelo pouco tempo, falar aqui da nossa rede social, mas muitas pessoas estão comentando. Andresa Pareschi, minha querida amiga, muito obrigada pela audiência. Fernando Severo, o De Lima também está assistindo a nossa programação. Rose Garcia, muito obrigada a todos que estão aqui ao vivo conosco. Compartilhem o nosso programa nas suas redes sociais. E até terça-feira que vem, que estaremos de volta com o programa PM e a Comunidade. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo.